Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Vamos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Tamara Massoni, consteladora familiar, apômetra, trabalho com reprogramação de crenças, mesas rediônicas, terapia multi e sou uma eterna estudante do autoconhecimento e dessa jornada espiritual. Eu tenho uma visão espiritualista sobre as coisas, tá? Então eu sempre vou trazer uma visão além, né, do que a matéria, do que os olhos da Terra diz. Então, se você sente afinidade com a minha energia, esse vídeo é para você. Se você não sente afinidade, se dê uma chance, né? Se você chegou até esse vídeo, eu não acredito em acaso, né? Se permita, né? Vai que. Você não é obrigado a nada, mas você pode talvez ter uma visão diferente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui. Porque às vezes a gente limita a nossa vida com o olhar dos olhos aqui da Terra, né? Então, às vezes a gente olha uma situação e ela parece óbvia, mas ao olhar da Terra. Né? Eu não sei onde que você está vendo esse vídeo nesse momento, mas eu estou aqui no meu espaço fazendo esse vídeo e eu sei que tem outros espaços além desse aqui. Né? Eu estou em um, existem outros lugares, mas os olhos, meus olhos da Terra, só conseguem enxergar esse porque é nesse lugar que eu me encontro. Mas eu sei que existem os outros lugares. E a mesma coisa para você, né? Então, às vezes você olha uma situação, mas existem outras visões da mesma visão. Existem outras formas de olhar essa mesma situação. E quando você se permite a olhar de uma outra forma, quando você se permite a fazer, escolher ver diferente, talvez você pode ter muitas bênçãos aonde você acha que não tem. Porque tudo é dualidade. Né? Nós estamos no planeta Terra, num planeta de dualidade. Certo, errado, homem, mulher, claro, escuro, né? Então sempre tem os dois lados. Então, mesmo diante dessa situação que você tá, tem um outro lado também. Você só precisa aprender a enxergar. É aquela mesma história do anjinho, do diabinho, né? De qual lobo você vai alimentar, o lobo mau ou o lobo bom, né? Que fala que é um anjinho, um diabinho, sempre. Então, assim, qual que você vai olhar? Não tem como a gente estar feliz e estar triste ao mesmo tempo. Ou a gente está feliz, ou a gente está triste. Não tem como a gente estar grato e estar ingrato. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. E se você for esperto, você vai começar a pegar esses momentos que não são tão legais, que a gente chama de contraste, né? Que é um momento ali onde você olha para a situação que não está gostando do que você está vendo, você tem duas opções. Você pode reclamar, xingar, chorar, sofrer. Não vai mudar nada, só vai piorar tudo isso. Você pode pegar como gatilho. Opa, peraí. Estou sentindo algo que eu não gostaria. Não é essa realidade que eu quero criar. O que eu posso fazer para fazer diferente? O que realmente eu quero? Então, quando você começa a focar no que realmente você quer, as coisas começam a mudar, os caminhos começam a se abrir, você começa a ver diferente. E isso é legal para você saber quando você está conectado com a fonte, quando você está conectado com esse poder, com esse Deus, não esse Deus que a gente fala de religião, né? Não um Deus que julga, não um Deus que critica, não um Deus que traz castigo, mas nessa fonte, nesse amor incondicional. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já se sentiram bem. Né? Normalmente a gente sente assim quando a gente está apaixonado, né? Parece que o mundo fica mais colorido, as coisas ficam melhores. Até aquela coisa que irrita a gente não irrita tanto. É porque de uma certa forma você está alinhado com algo divino, com algo melhor. Então, quando você está nesse momento de alinhamento, as coisas começam a fluir. E aí eu queria te perguntar: você sabe quando você está alinhado e quando você está desalinhado? E aí eu quero te trazer essa resposta aqui. Você sabe quando você está alinhado com a fonte dos desejos, quando você está num lugar positivo para a cocriação, é quando você está se sentindo bem. É quando você está se sentindo em paz, quando você... Sabe aquele dia que às vezes a gente está tão bem que a gente começa a abençoar todo mundo, né? A gente quer ajudar, a gente tem aquela vontade de servir, às vezes, sei lá, de fazer qualquer coisa que a gente está bem com a gente. Então, nesse momento você está alinhado com a fonte, nesse momento você está alinhado com Deus, né? Com esse Deus das infinitas possibilidades, que é o que a gente fala dentro da lei da atração. Muitas pessoas falam: ah, a lei da atração não funciona para mim. Não, ela funciona, é uma lei. É a mesma coisa a lei da gravidade. Você querendo ou não, ela funciona. Você acreditando ou não, ela funciona. Vai pular de um prédio para você ver o que vai acontecer. Vai dar ruim, né? A lei da gravidade, ela não falha. E a mesma coisa para a lei de atração. Isso é uma lei universal, ela não falha.
Então, assim, se você só está atraindo um monte de tragédia para sua vida, é porque você está focado na tragédia. É porque você deu poder para essa situação. Então, se você quer mudar, se você quer virar a sua chavinha, você precisa começar a mudar o que você foca. Lembra que eu falei do lobo positivo ou do lobo negativo? Qual que você vai alinhar? Diante de uma situação, a gente tem dois caminhos. Ou a gente aprende com elas, ou a gente sofre com elas. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Então, tem muitas situações, sim, que vai doer. E não pense que vai ser a primeira e nem a última. Não estou querendo desanimar ninguém, mas a gente está num planeta de provas e expiações. Então, sim, tem muitos desafios, só que a gente pode escolher como a gente vai passar por eles. A gente pode escolher o que a gente vai dar atenção. E por experiência própria. Quando eu comecei a focar na gratidão, quando eu comecei a colocar isso como filosofia de vida, eu passei ali do achar bonitinho, de postar foto em redes sociais só com frases de efeito, quando eu realmente comecei a colocar essa energia na minha vida, as coisas começaram a se movimentar. E tudo começou a fluir de uma forma magnífica. E isso é gratuito, você não precisa pagar nada, você só precisa fazer algo, você só precisa fazer a sua parte. Muitas pessoas me perguntam qual é a minha religião. Eu sou espiritualista, tá? Não tenho uma religião específica. Eu recebo o que é bom de tudo, então eu consigo ir em vários lugares, receber, né? Ter essa troca, receber e pegar as coisas positivas. Então é importante, né? Porque as pessoas perguntam, Tamara, é legal em algum lugar tomar um passe? Falei, sim, é muito importante. Porque a gente se conecta o tempo todo com todo mundo. E a gente vive numa sociedade que está doente. Né? A maioria das pessoas não tem essa... muitas pessoas falam de positividade tóxica, mas não existe positividade tóxica. Primeiro que se é positividade, se é algo bom, já não é ruim. Mas eu entendo quando eles falam no sentido da gente fingir que tá tudo bem e não tá. Não é fingir que tá tudo bem e não tá. É entender que às vezes não tá do jeito que a gente gostaria, entender que a gente pode mudar. É olhar para uma situação e não é negar a situação. Né? Aconteceu ali uma situação, vamos lá, pior de tudo, uma tragédia ali, uma doença, uma morte. Ah, não vou olhar para isso, tá tudo bem. Não, mas você precisa ir no médico, você precisa fazer um tratamento. Às vezes uma pessoa desencarnou, você precisa viver o luto. Não é fingir que nada está acontecendo. É simplesmente você aprender a estar bem diante dessa situação. É você olhar os pontos positivos. Um exemplo, a doença. A doença, ela pode ser uma oportunidade de você dar uma ressignificada na sua vida. Às vezes você estava levando uma vida que já não estava muito fazendo sentido, e aí vem a doença e às vezes te dá um chacoalhão. Às vezes ela te dá um chacoalhão e você fala, meu Deus, eu não quero morrer. E aí você começa a querer viver. E aí essa doença pode virar essa chave de fazer você querer fazer diferente com essa oportunidade que você teve aqui. A morte. Quando a gente entende que a morte, na verdade, é uma passagem, não existe nascimento nem morte. O que existe é entrar e sair de corpos perecíveis. Quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender, a gente já não sofre. Dói, dói. A gente sente saudade? Sente, mas a gente não entra naquele sofrimento eterno. Porque, gente, a única certeza da vida é a morte. Né? A gente nasce, não sabe se vai casar, se vai ter filhos, se vai fazer faculdade, mas desde pequena a gente já sabe que alguém morreu. E por que esse é um tabu tão grande, né? Porque a nossa sociedade ela não foi ensinada a isso. Né? Principalmente no Brasil, a gente não foi ensinado a isso. Então a gente desde pequeno vê novelas, pessoas morrendo, todo mundo chorando. Vê um parente morrer, todo mundo chorando, desmaiando. Você acha que isso é ruim, mas você pode ressignificar isso. Né? Tem várias doutrinas, o kardecismo. O kardecismo é uma doutrina consoladora. Ela é maravilhosa para quem perdeu alguém. Porque ali você pode ter um contato com uma pessoa que já foi, você pode ter esse contato com a espiritualidade, você entende que existe o outro lado. Mas cada lugar tem a sua importância. Às vezes você pode tomar um passe no kardecismo, às vezes você pode ir numa casa de umbanda, passar ali, receber um passe de alguma entidade, você pode ir numa igreja, numa missa, você pode ir em qualquer lugar que toque o seu coração. O importante é tocar o seu coração, o importante é você sair de lá bem, porque todos esses lugares existe algo chamado egrégora. Egrégora é a energia do ambiente. Entendeu? Então, um exemplo, se você for num cemitério, você sai de lá mal, mesmo que não for uma pessoa da sua família, porque a energia do ambiente
tá mais triste, pessoas chorando, tem muitas formas, pensamentos, muitas energias plasmadas e você pega aquilo. Por isso que é bom quando você chegar de um cemitério, deixar a roupa lá fora para lavar, ir direto tomar um banho, se puder tomar um banho de ervas, para limpar o seu campo energético. Porém, uma igreja, um local onde você se sinta bem, que aí a gente chama de egrégora, porque tem irmãos espirituais, tem luz no lugar, você sai bem. Então, independente de onde quer que seja, é importante você ir tomar um passe, assistir uma palestra, edificar a sua mente, frequentar lugares onde vai te fazer ser uma pessoa melhor, onde te ajude a trazer resiliência, para você elevar o seu padrão vibracional. Porque quando você frequenta esses lugares, quando você está sempre se alimentando, não só fisicamente de coisas boas, mas principalmente espiritualmente, quando você alimenta a sua mente, o seu espírito com coisas boas, você fica bem. E aí você está conectado com a energia da fonte. Porque não tem como a gente falar em cocriar coisas boas, a gente chorando numa cama depressivo. A gente vai atrair mais irmãozinhos, vai atrair irmãozinhos que precisam de ajuda, vai atrair mais negatividade. Então, gente, é uma escolha. Não tô falando que é fácil, mas também não tô falando que é difícil. Eu tô falando que você tem o poder de fazer isso. Porque se eu consigo, você também consegue. E hoje a gente tem pessoas maravilhosas, né, em vários locais, né, com acesso à internet, que posta materiais incríveis, não só aqui no meu canal, mas se você gostar, sentir afinidade com a minha energia, dá uma olhada aí nos vídeos que eu sempre tento trazer para vocês. Mas o que não falta é pessoas maravilhosas que estão se doando, né, nessa questão da espiritualidade para a gente poder fazer um planeta melhor. Porque não vai ser mais ninguém que vai voltar para te salvar. Você é o seu próprio criador. Né? Você cria as coisas. A gente tem um criador maior, que é a força maior, que é a força divina, que uns chamam de Deus, né? Outros chamam de universo, outros chamam de todo. Enfim, existem vários nomes. Existe a força criadora, mas nós somos criaturas dele. Então todos nós temos essa centelha divina. E aqui nesse momento a gente está para aprender a co-criar. Esse é o nosso intuito aqui nesse momento, aprender a co-criar. A princípio, coisas da nossa vida, para depois a gente crescendo, né? E aí tem estudos que falam que em outros tempos a gente vai ser co-criadores de planeta. Lógico que em um outro nível de conhecimento, de saber, de consciência, não é aqui nesse momento, porque não tem como a gente criar aqui. Mas o que você pode fazer agora, nesse momento, é criar uma vida diferente para você. É escolher. Muitas pessoas, né? Eu já vi brincadeirinhas na internet que agosto é o mês do desgosto. Deus me livre, pelo amor de Deus, se você é essa pessoa, bate na boca, bate na madeira, bate onde você quiser. Pelo amor de Deus, não. Agosto vai ser o melhor mês da minha vida. Vai ser um mês abençoado, eu vou conseguir pagar todas as contas, eu vou terminar o mês com dinheiro sobrando, contas pagas, porque tudo flui para mim com muita gratidão. Isso é importante. Você cria a sua vida com o poder da sua mente. Você cria quando você está na alegria. Você cria quando você está no positivo. Então faça tudo para você estar bem. Faça de tudo. Que seja fazer uma terapia, se quiser, se gosta da minha energia, se sente afinidade comigo, vamos marcar uma sessão. A gente pode fazer o trabalho com isso, com essa questão de alinhamento vibracional. Você pode fazer isso também frequentando algum lugar. Você pode fazer isso também fazendo coisas que você gosta. Então, exemplo, sei lá, você gosta de correr. Quando você corre, você se sente bem. Então, coloca isso como meta. Vai correr todos os dias para você manter o seu padrão elevado. Sei lá, você gosta de fazer comida, é um hobby seu. Então, quando você não estiver se sentindo muito bem, vai fazer uma comida para elevar o seu padrão. Ai, Tamara, eu gosto de escutar música. Beleza, coloca o som no último volume e começa a dançar igual uma louca, igual um louco aí no seu quarto, na sua casa. Só cuidado, né, que tem algumas músicas que não tem uma frequência muito legal, porque é aquilo, a gente é o resultado do que a gente fala, do que a gente escuta, do que a gente dá atenção, né? Lógico que não dá pra gente ser tão radical, entre aspas, né? Porém, cuidado com o que você alimenta, né? Se você não tá num dia muito bom, não vai colocar uma sofrência, porque você vai começar a sofrer e não sabe nem por quê. Você começa a sofrer, não sabe nem por quê, mas porque você tá ali alinhada, você se conectou. Então, tem pessoas que falam, Tamara, tem problema ir num barzinho, tem problema. Eu falo, gente, vocês podem tudo. O problema é como que você tá. Se você não tiver num dia muito bom, você vai, por um exemplo, para uma balada, você vai beber, o que você vai atrair?
É só pensar, tipo, uma questão de lógica. Vai pra balada quando você estiver bem, quando você estiver se sentindo bem. Porque todas as vezes que você... né, hoje eu não bebo mais, né? Mas todas as vezes que antigamente eu bebia pra esquecer alguma coisa, eu sempre me arrependia. E é engraçado que eu sempre ficava com uma ressaca moral. Nem era uma ressaca física, porque dificilmente eu bebia assim muito. Sempre. Mas eu não gostava, eu me sentia mal no outro dia, como se eu estivesse fazendo algo de errado. Hoje eu não bebo mais, mas não critico quem faça. A gente só precisa ter consciência da nossa vida. O que, que a gente coloca no nosso campo energético? Você precisa ser sua maior cuidadora, o seu maior cuidador. Você precisa cuidar do seu campo energético. Não adianta você fazer tudo isso, não ter uma vida diária boa e querer ir lá, um exemplo, num centro fazer uma terapia e querer que resolva todos os seus problemas. Vai ajudar? Vai ajudar, mas você precisa fazer sua parte. Tá bom? Então fique com essa dica para vocês essa semana. Então vamos começar esse mês de agosto fazendo dele o melhor mês da nossa vida, fazendo dele essa energia positiva, vibrando, abençoando, iluminando, fazendo coisas boas para elevar, para você estar numa frequência legal, para você atrair. Lembra que tudo que vai e volta, de bom e de ruim. Tem uma frase, né, que eu acho bem interessante, até já fiz um vídeo dela, que fala assim, tudo que é mais ou menos assim, eu não sei se era essa frase, mas é mais ou menos assim. Tudo que vai e volta, isso te consola ou isso te assusta? Né? Se você, tudo que se isso é verdade, né, que falam, que é uma lei, é verdade. Se tudo volta, você acha que você vai receber coisas boas ou coisas ruins? Pensa nisso. Se você se assustou nesse momento, tá tudo bem. Só você começar a plantar coisas boas. Talvez pode demorar um pouquinho para voltar o retorno, mas volta, porque sempre volta. Deus não é bom e nem mal. Não existe bom e mal. Deus é uma energia, uma força criadora. Quem atrai o bom ou o mal para a sua vida é você. Então escolha estar no bem, para você estar alinhado, para você poder cocriar a sua vida maravilhosa de dinheiro, de relacionamento, de prosperidade, o que você quiser. Porque você pode. Você é filho de Deus. Nós somos criaturas dele. Você acha que o nosso pai não quer o nosso melhor? Ele quer. Às vezes a gente quer um filho rebelde, mas ele quer, você pode ter certeza disso. Acabei esquecendo, se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, compartilha. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de tema, pode colocar aí nos comentários. Eu tenho um grupo gratuito também no WhatsApp, se vocês quiserem, coloquem o número de vocês. Acho que eu vou colocar aqui na descrição o meu número também, ou coloquem o número de vocês para eu adicionar vocês no grupo, um grupo de autoconhecimento, um grupo de elevação vibracional, porque a gente precisa de uma rede de apoio. Né? Às vezes é muita coisa que está na nossa volta, às vezes a gente não dá conta. Tem pessoas que falam, Tamara, eu tento me manter positiva, eu tento, mas a minha mãe, meu marido, meu filho, sei lá, eles acabam me deixando mal. Então a gente precisa ter uma rede de apoio, porque escolher estar bem, às vezes pode incomodar algumas energias externas que pode fazer com que não fique bem. Mas escolha, porque eu garanto para vocês, com toda certeza, vale a pena ser do bem, vale a pena fazer o bem, vale a pena entrar nessa energia. No começo pode ser um pouquinho complicado, porque talvez você não estava acostumado. Mas quando você entra nesse alinhamento e as coisas começam a fluir, os caminhos começam a se abrir, é tão fantástico. Literalmente, você entra, um exemplo, num Uber, os faróis estão todos abertos, pessoas super legais, às vezes está precisando de ajuda, vem uma pessoa aí te dando um suporte, e vem de onde a gente menos imagina. Então, gente, por experiência própria, vale a pena, porque tudo volta, tá bom? Um beijão a todos, namastê, fiquem todos com Deus.